Livro de Salmos, no capítulo 46. Salmos 46. Livro de Salmos, capítulo 46. Quem achou, diga amém. Vou estar lendo. Deus é a nossa segurança e paz. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se esquebressem as águas e se lance com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele se ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria nessa noite de falar sobre a presença de Deus. Eu gostaria que você olhasse para o teu irmão e dissesse: irmão, você já sentiu a presença de Deus neste lugar? Você sente a presença de Deus na sua casa? Você sente a presença de Deus no teu trabalho? Você sente a presença de Deus quando você está caminhando? Nós vamos observar que a presença de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Eu marquei alguns versículos e nós vamos caminhar um pouquinho pela Bíblia para você observar, porque a Bíblia nos diz que nós somos chamados para andar com Deus. Nós somos escolhidos para andar com Deus. Quando nós observamos a vida de Abraão, por exemplo, quando Deus o chama, Deus fala para ele: ande na minha presença. Deus escolheu Abraão, Deus fez ali um mapa, uma trajetória na vida de Abraão, do que ele ia passar. Mas diz: sede obediente e andai na minha presença. Eu comecei a estudar esta mensagem e comecei a pensar porque tantos cristãos andam derrotados, andam perdidos, andam sem saber o que fazer. Porque não basta eu dizer que eu sou cristão, eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida. Nós podemos observar em Gênesis 22:15, diz assim: eu estou contigo e te guardarei em todo lugar, aonde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir tudo que eu te prometi. Olha a palavra de Deus para Abraão: eu estarei contigo, eu te conduzirei até que se cumpra tudo, mas tudo que eu te prometi. O que nós temos que aprender, nós aprendemos muito com a vida de Abraão. Abraão passou por grandes batalhas, grandes sofrimentos. Mas muitas das vezes o cristão está sofrendo, está andando no vale, mas o mais importante é estar na presença de Deus. Ninguém pode tirar-nos da presença de Deus. Aí você fala: quem disse que não? Ninguém pode. Você lê João 10:28, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e ela nunca perecerá. Tampouco ninguém pode arrancar das minhas mãos. Ninguém pode arrancar a minha vida eterna, a minha salvação da mão de Cristo. Porque foi Ele que comprou. Que a presença de Jesus na nossa casa, a presença de Jesus é sentida na igreja, é sentida no trabalho, aonde estiver um cristão, a presença de Jesus, ela tem que ser notória.
Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Se você chega numa casa que só tem tristeza, está faltando Deus. Está faltando Jesus. Eu fico imaginando Davi. Davi perdeu seu filho. A Bíblia diz que Davi jejuou. Ali vai muitos dias para que Deus curasse o teu filho. Mas a Bíblia diz que o filho dele morreu. Sabe o que Davi fez quando o filho morreu? Em vez dele lamentar e chorar, ele foi comer na presença de Deus. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. Olha para você observar a presença de Deus que faz. A Bíblia diz que Nadab e Abiú foi a presença do Senhor com fogo estranho. E a Bíblia diz que Deus os matou. Mas Deus falou: Arão, você e os teus filhos não podem sair da minha presença. Por quê? Porque senão vocês vão chorar e se lamentar. Vocês têm que permanecer aqui. Não podeis chorar, não podeis se lamentar o ocorrido. Ficais aqui na minha presença. Eu fico imaginando a dor de Arão. Perdeu 2 filhos. Mas a Bíblia diz que ele ficou na presença do Senhor ali dentro. E quem o confortou o seu coração? Deus. A presença de Deus era notória naquele lugar. Sem a presença de Deus, a vida não tem sentido. A pessoa que não tem a presença de Deus, irmãos, você pode ver que ele anda perambulando. Ele faz de tudo que dá tudo que ele pensa em fazer, ele sai fazendo. Mas quem anda na presença de Deus não faz de tudo. Ele vai fazer algo, ele primeiro espera a direção de Deus. Ele espera a ordem de Deus. Aleluia, Deus. Êxodo 33:15 diz assim: replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não façais nós vos sairmos daqui. Observa que o povo de Israel, quando estava no Egito, Deus falou para Moisés: eu vou tirar esse povo daí com mão forte. Mas quando o povo estava no meio do deserto, Deus falou que enviou um anjo. Aí Moisés falou: se não for tu mesmo conosco, não nos faça sair desse acampamento. Não nos faça sair daqui. Por quê? Porque Moisés sabia que a presença de Deus era necessária. A presença de Deus é necessária na tua vida. É necessária na minha vida. Vamos observar o segundo lugar. A presença de Deus nos proporciona descanso. Quem já leu aquele versículo? Descansa no Senhor. A presença de Deus nos proporciona descanso. Que descanso é esse? Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga e aprendei de mim, porque sou manso e amável e humilde de coração. Assim achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Eu não aguento mais fazer a obra de Deus. Eu não aguento mais ir para a igreja. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais aquilo. O que a Bíblia está dizendo? Da onde vem a minha força? Da onde vem a tua força? Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Leve. O descanso do Senhor que nos considerar, descansando no Senhor, Ele nos concederá os desejos dos nossos corações. Quando nós esperamos no Senhor, aquilo que nós desejamos, Deus vai analisar e Ele vai nos dar, vai nos prover. Salmo 37:4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, espera, aguarda-te no Senhor. Sabe, muitas das vezes a pessoa pensa: vou fazer isso, e atropela tudo para fazer. Não espera a hora certa. Não espera a direção de Deus. O descanso no final da jornada. Êxodo 33:14. Ao que o Senhor lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Ele era príncipe, foi parar no deserto. Deus vai e fala com ele ali.
no Monte Horebe. Então Moisés começa uma missão que não era nada fácil. Mas você imagina Moisés numa missão sem a presença de Deus, ele não ia ter êxito. Você imagina se Moisés saísse para tirar o povo do Egito, sem a presença de Deus, será que aquele povo seria liberto? Não. Porque mesmo com a presença de Deus, todos nós sabemos o que aquele povo passou para sair de lá. Nós podemos ver o que Deus fez para tirar o povo do Egito. A Bíblia diz que Deus resgatou aquele povo com mão forte. Com mão forte. A missão de Moisés foi na presença de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou fazer missão, eu vou lá evangelizar, eu vou lá pregar. Meu amado, primeiro entra na presença de Deus, seja revestido de poder, seja cheio da graça de Deus, para depois fazer o id. Porque Jesus falou para os discípulos, olha, aguardai-vos aqui, até que você sejais revestido de poder, até que você seja cheio da graça, cheio do poder, cheio da presença de Deus. Depois, ide. Depois, ide. Era o propósito de Deus usar Moisés, até porque ele foi conduzido ao deserto. Depois Deus fala com ele, manda ele até fala que eu sou o enviou. Quer dizer, Deus estava dando uma ordem para ele. Eu quero te dizer algo. Faça tudo o que Deus mandar, mas não faça tudo o que você acha que pode fazer. Abra tua boca na hora que Deus manda. Essa semana eu tive uma experiência com Deus. Eu levantei e falei para minha esposa, olha, eu tive uma luta espiritual, uma serpente rolou no meu braço, eu não conseguia me mexer. Aí eu comecei a louvar, ela enfiou a cabeça dentro do meu ouvido e começou a assoviar. E eu falei para ela, e aquilo começou a doer muito. Aí eu falei, o Senhor Jesus te repreenda. E aquilo saiu do meu braço. E eu fiquei ali pensando, falei para minha esposa, o inimigo, ele nunca está feliz, ele sempre está de olho na gente para nos atacar, para nos afligir. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor e ele vem nos afligir. E eu tive essa experiência que o inimigo veio ali e colocou uma forma de serpente e começou a soltar no meu ouvido. E aquilo me fez levantar com a dor de cabeça, dor no braço, dor no corpo. Porque quando você passa por uma luta espiritual, é assim que acontece. Descansa no Senhor e Ele considerar o desejo do seu coração. A presença divina nos encoraja nas batalhas da vida. Você imagina todos nós aqui sem a presença de Deus. Sabe como estaria a minha vida hoje e a tua? Você poderia imaginar a situação que estaria a sua vida hoje sem a presença de Deus? Eu vou te dar exemplos. Você olha a história de Israel, de quando eles estavam na presença de Deus e quando eles não estavam. A Bíblia diz que quando eles andavam na presença de Deus, nenhum inimigo vencia Israel. Mas quando eles começavam a adorar outros deuses, a Bíblia diz que eles eram subjugados. E passavam anos ali, sendo oprimido pelo inimigo. E a Bíblia diz mais, foi eu, o Senhor, que os enviei. Você imagina, além de eu ter a proteção de Deus, Ele está comigo e me protege. Mas quando eu deixo Ele, o que Ele faz? Ele manda que os inimigos me ataquem. Ele fala, Satanás, toca. Satanás o oprime. Satanás faz que ele pereça. Por quê? Porque eu estou desprotegido. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1,7. Porquanto Deus não nos deu um espírito de covardia, mas deu poder, de amor e de equilíbrio. Eu tenho que entender que a presença de Deus, ela é necessária no meu lar. Ela é necessária na minha vida. Eu tenho que ter. Você vê a pessoa que não tem o Espírito de Deus, que não tem a presença de Deus, como está a vida dele. Talvez você fale, hoje ele está bem, daqui a pouco você olha, a pessoa está estraçalhada. Está perdida, sem rumo. Ao Senhor, e o Senhor está conosco. Deuteronômio 20, verso 1, diz assim, quando tiveres de sair à guerra contra teus inimigos, se vieres cavalos e carros,
e um povo mais numeroso do que tu, não te entregues ao medo, pois contigo está o Senhor, o Deus que te libertou e fez sair da terra do Egito. Você imagina aquele povo estava numa missão. Que missão é essa? É voltar para a sua terra, a terra que Deus te prometeu, mas tinha que ter Deus com eles, porque você imagina quantas guerras, quantas batalhas eles tinham que enfrentar. O Senhor nos encoraja. Olha o que o Senhor fala para Josué: tão somente de fato, ser de fato firme e corajoso, para que tereis zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. A primeira coisa, se eu me apartar da palavra, se eu me afastar da palavra, eu já estou me afastando de Deus. Porque é necessário que eu fale com Ele todos os dias, ensine através da oração, através da palavra. É uma forma de se comunicar com Deus. Esta era a forma de Josué se comunicar com Deus. Olha, não te aparte da minha palavra, nem de dia, nem de noite, para que você tenhas sucesso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem jeito, não dá. Tem um versículo na Bíblia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tem gente que usa esse versículo, mas o importante primeiro é entender se Deus está conosco mesmo. Romanos 8:31. A conclusão, pois, que chegamos diante desse fato: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí é que está. Deus tem que estar mesmo com essa pessoa. Porque você tem que entender que nessa nossa caminhada até a volta de Cristo, vai ter muitas batalhas. Vai ter muitas batalhas. E precisamos da presença de Deus para poder vencermos, para poder caminharmos. Eu gostaria que você entendesse que você tem uma missão. Qual é? De caminhar na presença de Deus, para que a sua alma não se perca. Primeiro pensa nisso, antes de pensar em ganhar alma. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha? Do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha casa perecer? Do que adianta? A sua missão, a minha missão, primeiro, é andar na presença. Maior é o que está em nós. João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. Do que esse versículo fala? Venceste o que? Os falsos profetas. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que os falsos profetas vão bater de porta em porta e vão tentar tirar o povo da presença de Deus mesmo. Vão vir com palavras lindas e maravilhosas. Em alguns lugares já tem. A pessoa está vivendo no erro, não tem a presença de Deus na sua casa, está vivendo da maneira que quer. Mas a palavra é: Deus vai te dar e Deus vai fazer. Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Faça isso que vai acontecer. Irmãos, ande na presença de Deus e verás o que Ele vai fazer. Isso é importante. A presença divina traz conforto nas provas. Estou na prova, mas estou dando glória a Deus. Aleluia. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Isso são as lutas da vida que está dizendo aqui, as batalhas da alma. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Você quer promessa melhor do que essa?
Você queria que ele escrevesse que eu vou te dar casa própria, carro próprio, vida próspera? Não, ele falou, olha, em todas as batalhas da tua vida, eu estarei contigo. Aleluia a Deus. Essa é a melhor promessa. Você imagina Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam em um lugar onde tinha que adorar um Deus profano, uma estátua de ouro. Mas eles estavam na presença de Deus. A Bíblia diz que quando jogaram eles no fogo, lá Deus estava. Aleluia, Deus. Quando passares pelo fogo, a chama nenhuma arderá em ti. A Bíblia nos dá testemunho. Lê lá em Daniel 3:24. Deus estava presente na fornalha. Para que não Daniel? Deus estava presente lá naquela cela, junto com ele e com os leões. Mas há uma diferença. Tem que estar na presença de Deus. Se você ler todo aquele texto, pode observar, Daniel era homem de Deus, entrou e saiu vivo. Mas olha aqueles que foram jogados lá. Aqueles que após para aqueles que falaram, rei, olha lá aqueles três lá que, lá Daniel, lá que ficou lá com a janela aberta, rei, olha lá. Mas na hora que eles entrou na cova dos leões, eles falaram, Daniel que estava certo. É muito simples, eu olho para a vida de Daniel, eu quero ser igual a ele. Mas eu tenho que pagar o preço dele. Eu quero ser igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas será que estamos prontos para enfrentar a fornalha? Será que estamos prontos? Será que nós podemos dizer, olha aqui, não me importa o que você acha, importa é o que Deus acha de nós. Se Ele quiser me livrar, que me livre. Se Ele não quiser, não importa. Só não adoremos a estátua. Olha a coragem desses homens. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus. Sem a presença de Deus, eles não enfrentariam o rei. Não. E não basta andar na presença, tem que confiar nele. Tem que ter fé nele. Livra-nos no dia mal. Quantos livramentos Deus tem dado? Outro dia Deus deu um livramento para mim. Eu falo para esse nossa, a gente está guardando dinheiro aqui e ali para pagar alguma coisinha. Agora você imagina se você bate num carro de 2016. Olha o livramento que Deus me deu. Quando eu pisquei, já estava lá. Mas a mão de Deus é que estava naquele volante. Porque tirou e não aconteceu nada. Livramentos do dia mal. Êxodo 6:3. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitisse os israelitas ao faraó, rei do Egito, que tinha ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. Por quê? Porque o povo estava em uma opressão terrível. Então Deus falou, eu tenho que livrar meu povo. Você já tem observado quantos livramentos Deus tem te dado? Você já viu na vanguarda que falou que já queria a cidade mais violenta do Vale do Paraíba? A mais violenta. Mas todo sábado e domingo, segunda, quinta, está todos os irmãos aqui, e ninguém está contando derrota, conta vitória. Aleluia, Deus. Conta bênção. Por quê? Porque Deus está conosco. Nos garante que nenhuma prova será além das nossas forças. Eu não aguento mais, aguenta sim. Se Deus deu, porque sabe que você aguenta. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Aí que Deus bondoso, eu vou provar meu filho, mas até onde eu ver que ele aguenta. E a hora que eu ver que ele não suporta mais, eu venho com o livramento. Eu venho com a minha mão poderosa e o resgate. Na presença de Deus, ninguém pode tocar em nós. Aleluia, Deus. Vou te pegar, falei, vem, pô. Se você soubesse quem anda comigo, sabe? Como é exército pegar Eliseu. Eliseu tinha um servo que era meio incrédulo. Falou, Eliseu, fica dentro de casa, não sai não. Que tem soldado para todo canto. Eliseu falou assim, para ele assim, abre os teus olhos, o que eu vejo é carro de fogo.
Aleluia. Abre os teus olhos espiritual. Olha, porque quem está conosco é o Deus de Israel. Irmãos, eu fico imaginando a trajetória daquele povo saindo do Egito, as grandes maravilhas que Deus vinha fazendo. Um povo que não sabia guerrear e que enfrentava a batalha e vencia. Por quê? Porque a presença de Deus estava lá. Você observa Josafá falando que como que eu vou pelejar? Nós estamos retirados, nós estamos no vale, o povo está todo mundo. Era só rolar as pedras com bola de fogo lá, que exterminava aquele vale. Mas o Senhor falou assim: olha, esta peleja não terás que pelejar, porque eu vou pelejar por vós. Amados, andar na presença de Deus é ter proteção divina. Eu não vou sair da minha casa, eu estou com medo. Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus que nos protege? Salmos 91, 7. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ai, meu Pai do céu, uma destruição na minha rua, ou não sei o que, irmão, está vendo que na sua casa não aconteceu nada? Porque Deus está lá. Glória a Deus. Está vendo? Ah, aconteceu isso lá, não sei na onde, meus filhos estavam lá e meus filhos chegou sãozinho. Porque Deus estava os protegendo.